pinturas rupestres, gigantescos monumentos egípcios, anfiteatros gregos, peristilos de templos romanos, arte sacra medieval, afrescos renascentistas, telas abstratas da alta contemporaneidade. Mas afinal, para que serve a arte? Perguntas como essa se tornaram centrais para artistas e estudiosos da arte na modernidade. Baudelaire, poeta francês do século XIX, também procurou uma resposta para essa questão. Seu poema Os Faróis, publicado em As Flores do Mal, livro de 1857, faz parte dessa tentativa de responder qual o lugar da arte dentro da movimentação humana. Os Faróis é um poema que dialoga com diferentes expressões artísticas, como as artes plásticas e a música. A primeira estrofe começa pela referência ao pintor alemão Peter Paul Rubens, cuja obra data do século XVII, e com esse ritmo calmo começa o poema. Rubens, rio do esquecimento, jardim da preguiça, travesseiro de carne tenra onde amar é proibido, mas onde a vida flui e incessante se agita, como o ar no céu e o mar dentro do mar contido. A estrofe seguinte aborda a obra de Leonardo da Vinci, que pela ordem do tempo deveria vir antes da obra de Rubens, já que da Vinci viveu e produziu suas obras entre o século XV e o começo do século XVI. Daí percebemos que a referência aos artistas no poema não segue ordem cronológica. Da Vinci, espelho profundo e sombrio, onde charmosos anjos, com um leve sorriso carregado de mistério, aparecem à sombra dos gelos e pinhais que lhe cercam o horizonte. O poema se encaminha então para a idade de ouro da pintura holandesa do século XVII, com Rembrandt. Rembrandt, triste hospital repleto de lamentos, por um só crucifixo imenso decorado, onde a oração é um pranto em meio aos excrementos, e por um sol de inverno súbito cruzado. Essa estrofe chama a atenção porque ela conversa mais diretamente com o lado técnico das telas do artista mencionado, o pintor holandês Rembrandt. Suas telas são quase invariavelmente atravessadas por uma fraca luz, semelhante a um raio de sol de inverno, que ilumina somente uma faixa vertical, como descrito nos versos de Baudelaire, deixando boa parte da cena retratada na penumbra. E seguindo esse fluir como em ondas, avançando e retraindo no fluxo cronológico, o poema volta novamente à arte renascentista dos séculos XV e XVI com Michelangelo. Michelangelo, lugar indefinido em que vemos Hércules se misturar a Cristo, e onde se erguem retos fantasmas colossais que à fraca luz do crepúsculo rasgam seus sudários estendendo o dedo. Em Michelangelo, o autor ressalta a mistura da arte grega com a religião cristã. Tal mistura de elementos foi amplamente utilizada no Renascimento italiano dos séculos XV e XVI. E de Michelangelo, o poema vai para o Barroco francês do século XVII, com o pintor e escultor Pierre Puget. Impudências de fauno, iras de boxeador, tu, que soubeste recolher a beleza dos brutos, coração orgulhoso, homem fraco e sem cor, Puget, imperador melancólico dos forçados. Eros e Thanatos, amor e morte, violência e lascívia, impudência e ira nas palavras do poeta. O artista que em seus autorretratos se mostra fraco e sem cor, levanta a força bruta de civilizações pintadas em quadros, gravadas em esculturas e painéis em relevo, com todas as suas pulsões, de vida e morte. Do movimento da ira trazido nesse trecho do poema, passa-se a frenesi da loucura com Watteau. Watteau, um carnaval de corações ilustres, como borboletas brilham passeando, cenários leves clareados por lustres, que despejam loucura nesse baile girando. Uma das obras de Watteau a qual essa estrofe parece fazer referência é a tela intitulada O Sonho do Artista. Esse trecho do poema sugere um lugar ameno, como nas primeiras estrofes, porém ele abre a possibilidade da arte para a loucura. E da loucura de Watteau o movimento continua crescendo, mas é um crescendo de dor, desespero, flagelo, pintados em cores sombrias. O sonho do artista de Watteau rapidamente se torna o pesadelo de Goya. Goya, pesadelo pleno do desconhecido, de fetos cuja carne é cozida no sabás, de velhas ao espelho e jovens nuas, que ajustam a meia e tentam Satanás. Após o pesadelo de Goya, chegamos ao mundo em desolação de Delacroix. Delacroix, lago de sangue assombrado por maus anjos, sombreado por um bosque sempre verdejante, onde, sob um triste céu, passam estranhas fanfarras, como um suspiro de Weber sufocante. Em Delacroix, até os anjos se voltam contra a humanidade.
O céu não é a promessa de consolo, ao contrário, irradia tristeza e desespero, ressoando estranhas fanfarras. As trombetas desse apocalipse são as sinfonias de Weber, e após listar tantos artistas em seu poema, podemos questionar qual o critério de Baudelaire para tal seleção. Aqui, ao final do poema, a resposta aponta para a arte como a expressão sublimada da dor humana, e os artistas selecionados são aqueles que conseguiram expressar essa dor. Essas queixas, blasfêmias e lamentos, esses êxtases, esses gritos, esses choros, esses te deum, são como um eco novamente dito por 1000 labirintos. São aos corações mortais um divino ópio. Expressar essa dor produz alívio, pois a arte funciona à maneira de um analgésico, divino ópio para os corações mortais, tomando emprestadas algumas palavras do poeta. E assim ele continua. É um grito expresso por milhões de sentinelas, uma ordem dada por milhões de porta-vozes. É um farol a clarear milhões de cidadelas, um chamado de caçadores em vastas florestas. Sem dúvida, Senhor, o melhor testemunho que podíamos dar de nossa dignidade é esse soluço ardente que erra de era em era e vem morrer no limite de vossa eternidade. A quietude da primeira estrofe, existente no vocábulo preguiça, vai cedendo nas estrofes seguintes a novas inquietações. O ritmo calmo do fluir inicial do poema ganha velocidade, linha após linha, até um final completamente agitado. Os versos finais culminam em um estrondo crescente, presente nos vocábulos gritos, choros, queixas, blasfêmias, lamentos, eco. O poema se torna um mar revolto. O ritmo do texto tem uma cadência que nos lembra o movimento do mar. Partimos embarcados em nossa leitura ao ritmo dos versos, inicialmente calmos, mas que se tornam a cada nova estrofe mais tempestuosos, avançando e retraindo no tempo cronológico, avançando e retraindo igualmente, no ritmo desse movimento entre o fraco e o forte, lento e o rápido, na ondulação dos versos. Por fim, somos lançados contra o limite do poema, e toda a agitação humana presente nos versos anteriores se silencia ao se encontrar com o limite da eternidade, que é a morte. A navegação artística dos versos invariavelmente se choca contra o nada, a borda, o litoral do alto mar da eternidade, e o final do poema se torna também uma preparação para a morte. Mas se o texto não cai em um completo niilismo, é porque a arte justifica o esforço humano. Talvez a lição que podemos tirar desses versos de Baudelaire é que a arte por vezes se coloca como os faróis a nos guiar no caos da existência, que se não impede a destinação à morte, ao menos ilumina e dignifica o caminho rumo ao inevitável fim. Olá, amigo das letras! Eu sou o professor Thales, esse foi o primeiro vídeo de uma série sobre o Baudelaire. Se você gostou, deixe o seu like e se você quiser acompanhar essa série, não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos que eu estou preparando. Até a próxima! Tchau!